nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, no sacerdócio, meus irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Assim diz nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho de hoje, no fim do Evangelho. Se pensarmos no conhecimento de Deus conservado entre diferentes povos do mundo antes de Cristo, essas palavras têm um significado especial. Alguns povos conservaram uma memória vaga de eventos do passado humano. Na Austrália, por exemplo, os aborígenes mantiveram uma lembrança vaga de como Deus criou o mundo perfeito, que chamam de tempo dos sonhos. Em todo o mundo, da Ásia, América do Sul, África, cerca de 120 povos e culturas diferentes conservaram a memória de um grande dilúvio universal, que nós conhecemos em detalhes por meio de Noé. Na Índia, os hindus, há muito tempo, mantiveram uma intuição de um Deus trinitário. Mas entre eles, o conhecimento de Deus se distorceu a ponto da sua trindade ser uma trindade de Deus destrutivos. Outros povos caíram ainda mais e começaram a adorar pedras, árvores, rios, montanhas, confundindo a criação com o Criador. Por exemplo, no Reino Unido atual, milhares de anos antes de Cristo, as pessoas mais inteligentes, entre aspas, não muito diferentes de alguns hoje, adoravam as estrelas, como podemos ver pelo grande monumento, todos conhecem, astronômico, que construíram e chamaram de Stonehenge, aquele redondo grande. Naquela época, também no Egito, as pessoas construíram enormes pirâmides para adorar o sol, acreditando que seus líderes, faraós, se tornariam estrelas. Outros povos desistiram de conhecer Deus e declararam que o caminho consistia em seguir os homens mais sábios de suas culturas, como Buda na Índia, o Confúcio na China. Na Grécia Antiga, os homens mais sábios declararam que os homens jamais poderiam conhecer a Deus a menos que Deus se revelasse primeiro ao homem. E em Atenas, eles ergueram um altar ao Deus desconhecido, como vimos no Atos dos Apóstolos. Muitos foram chamados, mas poucos foram escolhidos, pois entre todos esses povos e culturas havia representantes de um povo que conservara a verdadeira história da humanidade. Esse povo eram os judeus, os antigos hebreus, que hoje, no dia de antepassados de Cristo, comemoramos todos os justos entre eles, nossos pais e mães na fé. Desde Adão e Eva, entre esse povo,
houve homens e mulheres justos e santos em suas vidas, prefiguraram a vida de Cristo e anteciparam Cristo. Abel, que foi morto por seu irmão Caim, é uma prefiguração de Cristo, que também foi morto pelos homens. Melquisedeque, o sacerdote, é prefiguração de Cristo, o sumo sacerdote. Enoque e Elias, que foram elevados ao céu, prefiguraram Cristo, que também foi elevado ao céu. Noé, cuja família sozinha sobreviveu do dilúvio, é uma prefiguração do batismo de purificação dado a nós por Cristo. Jó, o paciente, prefigura a paciência de Cristo. Abraão, que foi pedido para sacrificar seu filho Isaac, prefigura o sacrifício que Deus Pai fez com seu filho. Jacó prefigura Cristo, pois viu a escada que conecta a terra ao céu, permitindo que o céu desça à terra e a terra suba ao céu. José, que foi traído por seus 12 irmãos, prefigura Cristo, que foi traído por seus discípulos. Moisés, o líder de seu povo, que recebeu a grande revelação dos 10 mandamentos, prefigura Cristo, pois Moisés viu a sarça ardente, não consumida, que é o ventre da Virgem, não consumido pelo fogo divino de Cristo. Josué, cujo nome é o mesmo que o Cristo, ou seja, Jesus, o Salvador, prefigura Jesus, o libertador de seu povo. Davi, parente de Cristo, por sangue, viu Cristo nos salmos que escreveu. Salomão expressou a sabedoria de Deus em seus livros de sabedoria. O profeta Daniel, que hoje celebramos também, viu a Santa Trindade por meio dos 3 jovens santos na fornalha da Babilônia. O profeta Isaías viu Cristo, o servo sofredor. O profeta Jonas prefigura o sepultamento de Cristo por 3 dias, por meio de sua estadia de 3 dias na barriga da baleia. Meus queridos irmãos, todos esses santos antepassados, juntamente com nossas santas antepassadas, Sara, Rebeca, Ruti, Débora e muitas mais, cujas ícones ficam todos na parede de trás das igrejas ortodoxas, dedicada aos justos do Antigo Testamento. Todas elas nós comemoramos hoje, porque essas pessoas queimavam como velas de Deus na escuridão do paganismo e viveram na esperança da vida do Messias, da vinda do Messias e na libertação da humanidade da escravidão do diabo e pecado. Eles viveram por essa esperança, guiados por ela como por um certo raio interno do coração, que cortava a escuridão da religião pagã e lhes dava antecipação, a presciência do Cristo, a alegria da comunhão com Deus, o reino dos céus e gostinho do paraíso, onde os pés humanos, infelizmente, não haviam pisado por muitos milhares de anos.
No Natal, meus queridos irmãos, viria ao mundo não Papai Noel, mas aquele a quem esses antepassados e pais amavam acima de tudo, mais do que a própria vida, e por cuja causa estavam prontos para qualquer coisa, até mesmo a morte. Ao mundo viria nosso Senhor Jesus Cristo, que os salvaria, e Ele nos salvará a todos. Amém.